E assim o regime se consolida vitorioso. As chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Sobre a anistia, nós falamos que a Câmara ia votar o projeto de lei da anistia na semana passada, e agora a ideia é votar nessa semana. Anistia ou dosimetria? Sim, há chances de uma bosta, de uma dosimetria, ser aprovada nessa semana no Congresso Nacional. E eu digo que, ao contrário do que estão tentando vender para você, na minha humilde opinião, essa é uma grande derrota para todos nós. E essa é uma discussão importante, porque como nós estamos num momento, obviamente, de fragilidade, né, com o presidente Bolsonaro preso, sem um sucessor declarado para a próxima eleição, sem uma expectativa de solução no curto prazo, parece que tem muita gente que está aceitando o menor prejuízo e aceitando, inclusive, uma dosimetria. E eu vi até um comentário do meu colega, companheiro de emissora durante muito tempo, Augusto Nunes, a respeito desse assunto. E eu tenho enorme respeito ao Augusto Nunes, é um enorme jornalista, mas eu creio que, neste caso, especificamente ele, mas as pessoas que pensam dessa forma, estão redondamente enganadas, né? Eu gosto de uma frase, que é um ditado que eu repito muito aqui em casa, que é o seguinte: a pressa passa e a merda fica. E eu não acho que seja nem necessário ser uma pessoa tão brilhante para entender que, caso nós aprovemos uma dosimetria, as chances políticas de uma anistia de verdade, mesmo que futura, caem drasticamente. Eu diria que tendem a zero. Se não houver o clamor e a pressão, as chances tendem a zero. O advogado do presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, que já apareceu aqui no programa algumas vezes, ele tem uma frase que eu gosto. Ele fala assim: é muito melhor se defender de uma grande injustiça do que de uma pequena injustiça ou de uma média injustiça. Ao escolhermos a dosimetria, nós não estamos deixando para trás nós não só estamos deixando para trás cerca de 200 exilados que não retornarão aos seus países, e eu nem me incluo nisso especificamente, embora, claro, também deixaria de ser contemplado, mas a minha preocupação não é nem tanto comigo, porque eu me mudei para os Estados Unidos ao final de 2014, início de 2015. Eu me mudei para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu não pudesse mais voltar ao Brasil com frequência como eu voltava, mas eu tomei uma decisão de mudar a minha vida para os Estados Unidos ao final de 2014, 2015, muito antes disso tudo começar. Mas nós temos centenas, algo como 200 pessoas hoje que tiveram que abandonar as suas vidas às pressas para viverem em outros países e não serem presas pelo Supremo Tribunal Federal. Gente de alto perfil, como agora é público o caso do delegado Ramagem, mas pessoas humildes. Algumas pessoas que foram deportadas aqui dos Estados Unidos passaram por isso. Há pessoas ainda que não foram deportadas e que estão em processo de asilo. Há pessoas, muitas, centenas de pessoas hoje na Argentina, 2 delas presas. Ora, que direito nós temos de escolher deixar essas pessoas para trás? Em nome de quem? Em nome de quem nós podemos decidir que essas pessoas nós não vamos lutar por elas e não daremos a elas o direito de retornar aos seus países, a verem os seus familiares? Algumas saíram sem nada do Brasil. Sem nada. O Didi Red Pill conta que saiu com a mochila do país. Vejam o grau de dificuldade. Nós vamos abandonar essas pessoas mesmo? É essa a escolha que vocês estão fazendo? Para quê? Para quê? Para que o presidente Bolsonaro tenha menos tempo na prisão
à mercê do Alexandre de Moraes, que pode decidir estender, aplicar, fazer o que ele quiser, como fez no caso do Daniel Silveira? Ora, e os milhares de processados nos inquéritos de fake news, de milícias digitais, pessoas comuns, pega a Bárbara do Te Atualizei, pega, claro, você tem o caso do Constantino, pessoas que, mas são centenas e centenas de pessoas, milhares talvez. E para os coitados do 8 de janeiro, o que você vai fazer? Vai reduzir a pena deles? Vai continuar tratando os sujeitos como criminosos? Isso é absolutamente insana, essa decisão. A pressa passa e a merda fica. O pior dos resultados, apesar de tudo, não é apenas a injustiça a todas essas pessoas que estão sendo abandonadas em nome de sabe-se lá o quê, em nome do desespero. Mas o pior de tudo é que o objetivo principal da anistia, que é a restauração da oposição, não será cumprido. Não será cumprido. E assim o regime se consolida vitorioso, as chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Nós estamos ferrados. A gente aprova a dosimetria e estamos ferrados. Olha aqui. Vejam essa notícia. Vejam esse comentário. Eu estou colocando aqui o superchat no ar. Cláudio e Clarice Giacomelli, os senhores que eu abordei no programa de hoje, porque vocês precisam olhar no olho das pessoas que vocês estão condenando. Cláudio e Clarice Giacomelli são os meus sogros. Precisamos da anistia já. Não é dosimetria. Vocês acham o quê? Que com dosimetria e aí sim é necessário ser muito tolo para acreditar que nesse estado das coisas a eleição de um candidato não Lula, quem quer que seja, de Tarcísio a Flávio Bolsonaro, a possibilidade da eleição desses sujeitos seja salvadora. Eu peço aos nobres que colocam, e não vejo aqui necessariamente maldade, acho equivocado o raciocínio. Os nobres que colocam a aprovação de dosimetria como um passo na direção correta, como um avanço, tenham a consciência de que vocês estão sacrificando as liberdades do país inteiro em troca da concessão de um pouquinho menos de tirania para alguns. Ora, mas Paulo faz o quê? Meu amigo, como diz a música do Rock 4, do Survivor, aquele montage maravilhoso dele dirigindo, lembrando o seu passado. There's no easy way out, there's no shortcut home. Não tem saída fácil, não tem atalho para casa. Essa votar a dosimetria é aceitar a capitulação. Se você acha que, mas meu Deus, não tem outro jeito, ou é dosimetria ou nada. Isso é tipo o cara da Cidade de Deus perguntando: você quer o tiro na mão ou no pé? A dosimetria só ajuda a enterrar a solução, que é a anistia, sem de fato avançar em absolutamente nada. Pelo menos é a forma como eu vejo, posso estar errado. Mas se a dosimetria foi aprovada, eu não vejo espaço para priorização política para aprovar a anistia. E quem vende o contrário, eu penso que está tentando justificar a falta de coragem
para continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. O tic-tac acabou. Vieram as sanções de visto contra os ministros do STF e a Lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, o jogo começou a virar. Mas isso não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho. E só aconteceu graças ao apoio de muita gente. Mas ainda há muito a ser feito. Se você quer que eu continue com essas ações e com o meu jornalismo independente, não tem outro caminho. Você precisa me apoiar agora. É só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e usar o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você já se torna meu apoiador. E com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Você não quer parar por aqui, quer?